Quando um pastor alemão começou a cavar o jardim todas as noites, ninguém deu importância, mas naquela manhã ele não estava cavando. Estava tentando proteger algo que não deveria existir ali. Minutos depois, o veterinário chegou e, ao sentir o cheiro vindo da terra, chamou a polícia imediatamente. O sol nascia preguiçoso sobre a pequena vila de Monte Verde, derramando um brilho dourado sobre os telhados antigos e o gramado úmido da casa de Dona Elza. Ela vivia ali sozinha desde que o marido partira, há mais de 10 anos. Sua rotina era simples, quase ritualística. Café coado na hora, rádio ligado em volume baixo e o som das folhas sendo varridas no quintal. Mas havia algo, ou melhor, alguém, que quebrava o silêncio daquela solidão. Rex, um majestoso pastor alemão de pelagem negra e olhar atento. Rex não era apenas um cão, era um guardião silencioso, leal, e parecia entender cada suspiro da dona. Todas as manhãs, ele percorria o jardim como um sentinela, farejando cada canto, observando além do portão com um instinto que ia além do comum. Dona Elza o via como sua companhia, mas ultimamente o comportamento dele começara a incomodá-la. Havia um ponto específico, perto da cerca dos fundos, onde Rex passava longos minutos, às vezes horas, cavando o chão, farejando com insistência e depois deitando sobre o local como se escondesse algo. À noite, ele voltava para lá, fixando o olhar em direção ao matagal, as orelhas sempre erguidas, o corpo em tensão. "Rex, o que é, meu filho?" perguntava ela, tentando acalmá-lo. "É só o vento, meu amor." Mas o cão não se movia. Permanecia firme, como se soubesse de algo que ela não podia ver. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Pela manhã, o chão sempre remexido. À noite, a vigília incansável. E foi então que o silêncio da vila começou a mudar. As noites em Monte Verde eram silenciosas, cortadas apenas pelo canto dos grilos e o assobio do vento passando pelas árvores. Mas para Dona Elza, aquele silêncio começara a pesar. Desde que notara o comportamento estranho de Rex, ela dormia com o coração inquieto, como se algo invisível rondasse sua casa. Tudo parecia normal durante o dia. O carteiro passando, o barulho distante da escola, o som dos sinos da capela. Mas bastava o sol se pôr para que o pastor alemão assumisse uma postura completamente diferente. Rex deixava de ser o cão dócil e sereno que acompanhava Dona Elza até o portão e se transformava num verdadeiro guardião, firme, atento e às vezes até assustador. Numa dessas noites, Elza acordou com um som abafado vindo do quintal. Um arranhar constante, pausado, como de unhas cavando a terra. Pegou o casaco e, com a lanterna trêmula nas mãos, foi até a varanda. A luz amarelada cortou a escuridão e encontrou Rex no mesmo ponto de sempre, perto da cerca dos fundos, cavando com fúria, o corpo tenso, o focinho sujo de terra. "Rex, o que é isso, menino?" ela gritou, mas o cão não parou. Aquela reação era diferente de tudo que já tinha visto. Rex rosnava baixo, não para ela, mas para o solo. Um som grave, quase instintivo, como se defendesse algo. Quando Elza se aproximou, o pastor alemão virou o corpo, posicionando-se entre ela e o buraco, os olhos faiscando à luz da lanterna. Por um instante, ela sentiu medo. Medo do próprio companheiro de anos. O chão estava visivelmente revolvido e algo brilhava entre os torrões úmidos. Um pedaço de pano, sujo, endurecido, meio enterrado. O tecido parecia velho, mas havia algo de estranho nele. Uma rigidez, um peso que não combinava com a leveza de um simples trapo. Rex então se deitou sobre o buraco, arfando, mas mantendo o olhar fixo nela, como se dissesse: "Não toque nisso." Elza recuou, sentindo um arrepio subir-lhe pela espinha. Apagou a lanterna, entrou em casa e trancou a porta, o coração disparado. Naquela noite, não conseguiu dormir. Cada som do vento parecia um sussurro vindo do quintal. Lá fora, no escuro, Rex permanecia de guarda, vigilante, imóvel, guardando um segredo que crescia junto com a escuridão. Quando a madrugada, enfim, cedeu lugar à primeira luz, o medo não desapareceu. Apenas mudou de forma, tornou-se uma dúvida insistente.
O amanhecer chegou coberto por uma névoa espessa e o ar carregava o cheiro úmido da terra recém-revolvida. Dona Elsa, exausta depois de uma noite sem pregar os olhos, abriu a porta da cozinha com cautela. O jardim estava silencioso, exceto pelo som distante de passarinhos tentando anunciar um novo dia. Rex dormia junto à cerca, o corpo parcialmente coberto de barro. O buraco onde ele cavara agora parecia ainda mais fundo, e o pano sujo continuava parcialmente exposto. Elsa respirou fundo, pegou uma pá e se aproximou. A cada passo, algo dentro dela gritava para parar, mas a curiosidade e o medo falavam mais alto. Quando tentou afastar o tecido com o cabo da pá, Rex levantou num salto. O rosnado que saiu de sua garganta fez o sangue dela gelar. Ele não avançou, mas ficou entre ela e o buraco, o corpo rígido, os olhos cravados nos dela. "Tá bem, Rex, tá bem", murmurou ela, recuando devagar. Ela nunca o tinha visto assim. O cão parecia dividido entre proteger e alertar. Havia uma tensão no ar, uma energia pesada que parecia vir do solo. Dona Elsa, trêmula, deixou a pá cair e voltou para dentro. Sentou-se à mesa, olhou para o telefone e hesitou. A quem chamar? Um vizinho? A polícia? Parecia absurdo. E se fosse apenas um animal morto ali? Mas o comportamento de Rex não era normal. Lembrou-se então do Dr. Raul, o veterinário da vila, homem calmo, de fala pausada, que sempre dizia que cães sentem o que nós não percebemos. Pegou o telefone e discou. "Doutor, é o Rex. Ele está agindo estranho. Acho que tem algo errado no jardim." Do outro lado, uma pausa. Depois, a voz firme respondeu. "Não toque em nada, Dona Elsa. Eu estou a caminho." O som distante de um motor anunciou a chegada do Dr. Raul. Eram quase 9 da manhã quando a velha caminhonete azul estacionou diante do portão. Dona Elsa já o esperava na varanda, o olhar ansioso e as mãos trêmulas segurando a caneca de café frio. "Bom dia, Dona Elsa. O que aconteceu com o Rex?" perguntou o veterinário, ajustando os óculos enquanto olhava em volta. Ele não está bem, doutor. Desde ontem à noite não sai daquele canto do jardim. Late pouco, mas parece bravo, diferente, e não me deixa chegar perto." Raul seguiu o olhar da mulher. Lá estava Rex, em posição de guarda, o corpo firme, o olhar atento. O veterinário se aproximou devagar, falando com voz baixa e segura. "Ei, grandão, tudo bem, rapaz? Sou eu, o Raul." Rex não respondeu ao chamado. Limitou-se a encarar o homem, a respiração compassada, orelhas erguidas. Quando Raul tentou se aproximar mais, o cão rosnou. Um som grave, de aviso. O veterinário recuou um passo. "Ele não está agressivo. Está protegendo algo", murmurou. "Protegendo o quê?" perguntou Elsa, com a voz embargada. Raul se abaixou e observou o chão. O solo estava fresco, claramente remexido. Um pedaço de pano, sujo e endurecido, emergia entre os torrões. Ele estendeu a mão para remover parte da terra, mas Rex imediatamente se interpôs, colocando-se entre ele e o buraco. "Calma, garoto. Eu só quero olhar." Rex não cedeu. O veterinário se endireitou, o rosto agora mais sério. Limpou as mãos na calça e olhou para Dona Elsa. "Dona Elsa, eu preciso que a senhora entre e fique lá dentro, agora." "Mas o que foi que o senhor viu?" Raul respirou fundo. "Não sei ainda, mas o cheiro não é bom. E se eu estiver certo, vamos precisar da polícia." O vento soprou mais forte, levantando folhas secas pelo jardim. O silêncio era quase insuportável. Dona Elsa observava da janela da cozinha, o coração disparado, enquanto o Dr. Raul, de luvas postas, caminhava até o local onde Rex permanecia deitado. O veterinário tentou afastá-lo com calma, mas o cão só se moveu alguns centímetros, observando cada gesto, os olhos fixos, como se quisesse garantir que ele não faria nada errado. Raul ajoelhou-se, pegou a pá e começou a cavar com cuidado. Foram apenas 2 pás de terra antes que um cheiro forte e adocicado
invadisse o ar, pesado, sufocante. Ele parou imediatamente. O olhar, antes técnico e preciso, transformou-se em pura tensão. Rex soltou um gemido baixo, deu um passo à frente e deitou novamente, como se tentasse cobrir o buraco. O veterinário recuou, retirando as luvas com as mãos trêmulas. "Doutor?" chamou Dona Elsa, abrindo a porta devagar. "O que é isso? O senhor encontrou alguma coisa?" Raul não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela, o rosto pálido. "Dona Elsa, preciso que a senhora se afaste do jardim. Entre e tranque a porta." "Mas o que o senhor viu?" insistiu, a voz vacilando. Ele respirou fundo, sem coragem de dizer o que suspeitava. "Tem algo enterrado aqui, algo que não deveria estar." Elsa levou a mão à boca, recuando. O som do vento parecia agora um sussurro lúgubre entre as árvores. Raul pegou o celular, discou um número e falou com urgência. "É o Dr. Raul, da Clínica Monte Verde. Encontrei algo suspeito em uma propriedade. Sim, preciso de uma viatura, imediatamente." Ao desligar, olhou novamente para Rex. O cão permanecia imóvel, os olhos úmidos, o focinho voltado para o solo. Parecia saber exatamente o que estava guardado ali embaixo. Menos de 20 minutos depois, o som distante de uma sirene quebrou o silêncio da rua de terra. O eco das buzinas parecia distorcido pela névoa matinal. Dona Elsa estava sentada na varanda, os dedos entrelaçados, os olhos marejados. Quando viu o carro policial se aproximar, levantou-se com dificuldade, o corpo inteiro tremendo. 2 viaturas estacionaram diante do portão. Delas saíram 2 agentes, um homem alto, de semblante severo, e uma mulher de expressão firme, acostumada a ver o pior da natureza humana. O Dr. Raul os recebeu perto do jardim, a voz trêmula, mas precisa. "Eu não sei ao certo o que há aqui, mas o cheiro e a reação do cão." O policial mais velho assentiu e colocou as luvas. Rex observava tudo, em silêncio. Quando os agentes se aproximaram do buraco, ele rosnou de leve, depois recuou lentamente, como se compreendesse que era hora de deixar os humanos verem o que ele já sabia. A escavação começou. Poucos centímetros abaixo da superfície, o solo revelou algo envolto em plástico espesso. O policial interrompeu o movimento da pá, olhou para Raul e balançou a cabeça. "Pare aqui! Não toque mais!" O cheiro se espalhou rápido. Dona Elsa tapou a boca com as mãos, cambaleando. O agente abriu o plástico com cuidado e o que estava ali dentro fez o tempo parar. Um pequeno corpo coberto por um lençol infantil desbotado. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sólido. Nenhum som além do bater distante de um galho contra a cerca. Rex se aproximou lentamente, cheirou o ar e soltou um gemido baixo, triste, antes de se deitar ao lado do buraco. Dona Elsa chorava, incapaz de compreender. O Dr. Raul se ajoelhou, a voz embargada. "Meu Deus, o que foi que você tentou nos mostrar, Rex?" A pequena casa de Dona Elsa agora estava cercada por fitas amarelas e o burburinho dos policiais. O jardim, antes refúgio de tranquilidade, transformara-se em cena de crime. Dona Elsa observava de dentro da sala, abraçada a uma manta, incapaz de assimilar o que via. Lá fora, Rex continuava deitado, como se velasse o pequeno corpo que ajudara a revelar. O investigador responsável, Tenente Amaral, caminhava lentamente pelo quintal, fazendo anotações. Quando se aproximou da varanda, tirou o chapéu e falou com voz contida. "Dona Elsa, a senhora morava sozinha aqui, certo?" Ela assentiu. "Mas houve uma época em que a senhora alugava um quarto, não foi?" O olhar dela se perdeu por um instante. "Sim, um casal jovem. Vieram há uns 7 meses. Tinham um bebezinho. Disseram que estavam procurando um lugar calmo. Pareciam boas pessoas. E quando eles foram embora, de repente, disseram que o marido tinha conseguido trabalho noutra cidade. Saíram à noite, deixaram tudo arrumado. Só esqueceram uns brinquedinhos." O tenente trocou um olhar com o Dr. Raul. Os peritos já haviam recolhido o corpo, e pela estimativa inicial, a morte era recente, não mais que 1 semana. O bebê não poderia ter sido enterrado há meses.
Amaral respirou fundo. Dona Elsa, desculpe perguntar, mas a senhora viu alguém estranho por aqui nos últimos dias? Ela hesitou. Ontem à noite, achei que ouvi passos perto da cerca, mas pensei que fosse o vento. Rex ficou agitado. Agora entendo por quê. O tenente fechou o caderno. Então eles voltaram. Lá fora, Rex ergueu a cabeça, atento ao som distante de uma moto passando pela estrada. Seus instintos, mais uma vez, estavam certos. O perigo ainda não havia acabado. A madrugada caiu pesada sobre Monte Verde. A casa de Dona Elsa estava sob vigilância policial, mas o silêncio que dominava o entorno era enganador. Rex rondava inquieto, farejando o ar, os pelos eriçados. Ele não latia, apenas caminhava em círculos, atento a cada som. Dona Elsa, deitada no sofá, tentava dormir, mas o medo mantinha seus olhos abertos. De repente, um estalo seco ecoou do lado de fora. O som metálico da cerca sendo forçada. Rex reagiu imediatamente, correndo para o jardim com um rosnado profundo. Dona Elsa levantou assustada e, antes que pudesse acender a luz, ouviu o barulho de passos apressados e um grito abafado. Os policiais que estavam de vigia correram em direção ao quintal. A cena foi rápida. Um homem, encapuzado, tentava escapar pelos fundos, mas Rex o alcançou, derrubando-o no chão com um salto poderoso. O invasor gritou tentando afastar o cão, mas o pastor alemão não recuou nem por um segundo. Quando os agentes o imobilizaram, a lanterna revelou seu rosto. Dona Elsa reconheceu na mesma hora o antigo inquilino, o pai da criança. O homem tremia, os olhos arregalados. Eu só queria pegar o que deixei enterrado, gritava desesperado. O corpo do seu filho? Vociferou o tenente Amaral. Não o corpo, o pendrive, respondeu, a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento. Na delegacia ele confessou. O bebê havia morrido em um acidente. Apavorado, enterrou-o no jardim, junto de um pendrive que continha provas de um esquema de tráfico infantil do qual ele fazia parte. Voltara apenas para recuperá-lo, mas Rex nunca permitiu. Aquela noite, o herói de 4 patas salvara mais do que uma vida. Salvara a verdade. O dia amanheceu em Monte Verde, mas a luz parecia tímida, hesitante. O vento soprava devagar, balançando as fitas amarelas que ainda cercavam o jardim de Dona Elsa. Tudo estava mais quieto, como se a própria natureza respeitasse o que havia acontecido ali. O caso tomou proporções inesperadas. O pendrive encontrado enterrado junto ao pequeno corpo continha vídeos, registros bancários e listas de nomes. Provas concretas que ligavam o antigo inquilino e outras pessoas influentes a uma rede de tráfico infantil. Em poucos dias, prisões foram feitas, investigações se ampliaram e Monte Verde deixou de ser uma vila esquecida para se tornar manchete nacional. Mas para Dona Elsa, nada daquilo importava. O que lhe tirava o sono não eram as notícias, e sim as imagens que se repetiam em sua mente. O olhar triste de Rex ao lado do buraco, o pequeno corpo sendo levado, o som abafado do choro dos policiais ao descobrirem a verdade. Nos dias seguintes, Rex parecia diferente. Já não cavava nem rondava o quintal. Passava horas deitado ao sol, o olhar distante. Era como se sua missão estivesse cumprida. Elsa o observava com gratidão silenciosa. Sabia, no fundo da alma, que sem ele jamais teria descoberto a verdade e que aquela criança, mesmo em silêncio, havia sido protegida até o fim. Certa tarde, o Dr. Raul voltou à casa, agora sem a tensão dos dias anteriores. Trouxe ração, remédios e um sorriso cansado. Ele está bem, Dona Elsa, só cansado. Carregou mais peso do que muitos humanos aguentariam. Ela sorriu, emocionada. Ajoelhou-se ao lado de Rex, passou a mão pelo pelo grosso e murmurou: "Você foi meu anjo, meu guardião." Rex ergueu o olhar, encostou o focinho nas mãos dela e soltou um suspiro longo, como quem finalmente encontrava paz. Alguns meses depois, a vida voltou a seguir seu ritmo lento. A grama cresceu novamente sobre o canto do jardim e uma pequena cruz de madeira foi colocada ali,
em memória do bebê e do dia em que a verdade emergiu da terra. Há protetores que não usam farda nem armas, usam o instinto, o coração e a coragem. Rex não apenas guardou um segredo, ele protegeu a justiça, mesmo quando os humanos não a viam. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine o momento em que, ao seguir o cachorro até a borda da mata, a dona percebe que o solo estava remexido e algo metálico reluzia sob a terra úmida. O coração dispara, o ar parece pesar, e cada passo a aproxima de algo que nunca deveria ter sido encontrado. O que o animal estava tentando mostrar? De onde vinham aqueles símbolos? E, acima de tudo, quem ou o que os havia deixado ali? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que